Bom dia, meu nome é Maria Eduarda e hoje eu irei falar a respeito da responsabilidade por danos ambientais. A unidade escolhida para a realização do olhar ambiental da AV2 foi a unidade 7, sendo o estudo embasado nas obras do Sarlet e do Tiago, e do Paulo de Bessa Antunes. Utilizei também o artigo intitulado como a responsabilidade civil por dano ambiental e o caso Samarco, dos autores Diego de Alencar Salazar Primo e Germana Parente Neiva Belchior, assim como as demais referências citadas ao final da apresentação. O sumário ele foi dividido em 7 tópicos. Inicialmente falando que é o dano ambiental, com o subtópico de características do dano ambiental. Segundo, responsabilidade por dano ambiental, tendo a visão mais geral. Depois, mais específico, a responsabilidade civil, a responsabilidade administrativa, a responsabilidade penal. Finalizando com o estudo de caso concreto, o incêndio na Ultracargo, ocorrido em 2015, e as conclusões após, juntamente com as referências bibliográficas. Inicialmente, vale ressaltar o que é o dano ambiental. O dano ambiental, como referido pelo ministro Herman Benjamin do STJ, ele é multifacetário, ética, temporal, ecológica e patrimonialmente falando, sensível ainda à diversidade do vasto universo de vítimas que vão do indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e aos processos ecológicos em si mesmo considerados. Em suma, o dano ambiental ele refere-se à deteriorização aos recursos ambientais, afetando o equilíbrio do meio ambiente. Para o autor Paulo de Bessa Antunes, o meio ambiente é um bem jurídico autônomo e unitário, que não se confunde com os diversos bens jurídicos que o integram. O bem jurídico meio ambiente não é um simples somatório de flora e fauna, de recursos hídricos e recursos minerais. Ele resulta do somatório de todos os componentes que isoladamente podem ser identificados, tais como florestas, animais, ar e etc. Esse conjunto de bens adquire uma particularidade jurídica, que é derivada da própria integração ecológica de seus elementos componentes. Os múltiplos bens jurídicos autônomos que se agregam e transfiguram para a formação do bem jurídico meio ambiente encontram tutela tanto no direito público como no direito privado e o mesmo se dá com o conjunto. Características do dano ambiental. O dano ambiental ele possui algumas características específicas, como a pulverização de vítimas, difícil reparação e difícil valoração. Inicialmente, a pulverização de vítimas ela consiste na característica do dano ambiental que atinge vítimas de forma difusa. Difícil reparação, em grande parte dos casos, a reparação do dano é impossível ou de difícil reparação, tendo em vista que a reparação ao status quo antes é quase impossível. Por fim, em relação às características do dano ambiental, a difícil valoração, que em se tratando do dano ambiental, a sua valoração em muitos casos é praticamente impossível, tendo em vista a dificuldade de mensurar quanto uma espécie extinta, por exemplo, vale. Responsabilidade por dano ambiental. Aqui eu coloquei uma tabela resumindo a responsabilidade por danos ambientais, dividindo por responsabilidade civil, responsabilidade administrativa e responsabilidade penal. A tríplice responsabilidade está prevista na Constituição Federal e significa que os causadores de danos ambientais, pessoas físicas e jurídicas, poderão ser punidas de forma independente nas 3 esferas. A esfera administrativa, ela importa na aplicação de multas, embargos, demolição, suspensão, destruição, apreensão, revogação de licenças aplicadas pelo IBAMA, dentre outros. Já a civil é a imposição para recuperar o dano causado ao meio ambiente, por meio de ação civil pública que pode ser promovida pelo Ministério Público Federal ou Estadual, ou ainda por termos de ajustamento de conduta. E a penal, o infrator é processado criminalmente se a infração constituir crime ambiental, podendo figurar como órgão acusador o Ministério Público Federal ou Estadual. Aqui nessa tabela, ele divide também que a responsabilidade civil é objetiva, juntamente com o artigo referente a essa responsabilidade. A responsabilidade administrativa é subjetiva, com o artigo referente também, e a responsabilidade penal é subjetiva, sendo vedada a responsabilidade penal objetiva. A responsabilidade por dano ambiental. A objetivação da responsabilidade civil no campo dos danos ambientais destaca-se ainda pela relação que possui com os princípios da prevenção e da precaução, os quais implementam a sua função preventiva lato sensu, proporcionando a alteração da conduta degradadora, atuando antes da consumação do dano, ou seja, mediante a responsabilização ex ante, viabilizada, por exemplo, pelo licenciamento ambiental. A responsabilidade civil.
A responsabilidade civil por danos ambientais, independente de existência de culpa, baseando-se na teoria do risco, ou seja, a pessoa que assume o risco de causar o dano possui a obrigação de repará-lo. No contexto de criação de políticas que visam proteger o meio ambiente, surgiu o conceito de poluidor-pagador, que consiste na responsabilização do poluidor pelo dano causado. A criação desse princípio não se confunde com o direito de poluir, desde que o poluidor arque com as consequências, mas sim objetiva evitar a prática dessas ações danosas. Responsabilidade civil. Solidariedade passiva, quando ocorrem situações em que não é possível determinar quem causou o dano, por exemplo, nos complexos industriais. De acordo com Carlos Roberto Gonçalves, não seria lógico realmente que o dano ambiental permanecesse sem reparação quando não se pudesse determinar de quem efetivamente partiu a emissão que provocou, especialmente quando tal fato ocorresse em grandes complexos industriais, com elevado número de empresas em atividade. O dano na responsabilidade civil ele deve ser atual e certo. Atual é que existe ou já existiu no momento da propositura da ação, e certo é que não é hipotético. O artigo 942 do Código Civil determina que os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado, e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. A reparação do dano ambiental na esfera civil, ela consiste na indenização do prejuízo causado ou na restauração do que foi afetado, quando possível. O Estado também pode ser responsabilizado, tendo em vista que é responsável pela vigilância, controle e fiscalização do meio ambiente, conforme o artigo 225 da Constituição Federal. No artigo 225, afirma que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Parágrafo 3º afirma que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Já a responsabilidade administrativa, no artigo 2º, no inciso 1º da Lei nº 6.938/81, estabelece que o governo possui dever em relação à manutenção do equilíbrio ecológico, tendo em vista que o meio ambiente é patrimônio público de interesse coletivo submetido à tutela estatal. A tutela administrativa ela decorre do poder de polícia, faculdade de que dispõe a administração pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado. O Código Tributário, em seu artigo 78, conceitua o poder de polícia como atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Contudo, para que o poder de polícia ele seja regular, deve ser exercido por órgão competente, com observância no processo legal. O artigo 78, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Artigo 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observando o disposto no artigo 6º. Primeiro, a advertência, multa simples, multa diária, apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração, destruição ou inutilização do produto, suspensão de venda e fabricação do produto, embargo de obra ou atividade, demolição de obra, suspensão parcial ou total de atividades e restritiva de direitos. Já se tratando da responsabilidade penal, os tipos penais relativos ao meio ambiente estão previstos no Código Penal, na Lei de Contravenções Penais, no Código Florestal, na Lei dos Crimes Ambientais, entre outros. A sanção penal é a última ratio do ordenamento jurídico. Para Milaré, o direito penal nesse campo cinge-se, em princípio, a uma função subsidiária, auxiliar ou de garantia de preceitos administrativos, o que não exclui sua intervenção de forma direta e independente, em razão da gravidade do ataque. Quanto à natureza da responsabilidade penal ambiental, admite tanto a modalidade culposa como a dolosa. A repressão às infrações penais ambientais podem ser pena privativa de liberdade, restritiva de direitos e multa. A Lei nº 6.605, de 98, juntamente ao texto constitucional, estabeleceu
crime estabeleceu no artigo 3º a responsabilização da pessoa jurídica quando o crime for praticado por decisão do representante legal ou contratual. A lei dos crimes ambientais ela adota a teoria da desconsideração da pessoa jurídica, quando estabelece que poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Por fim, o estudo de caso concreto escolhido para o trabalho em questão foi o caso da Ultracargo, que ocorreu em 2015. O incêndio na empresa Ultracargo começou por volta das 10 horas do dia 2 de abril de 2015 e foi extinto no dia 9 de abril de 2015. 6 tanques de combustível eles foram atingidos. No início do incêndio, a temperatura chegou a 800 graus e foi necessária a ajuda do governo federal e importação de produtos de combate às chamas para cessar o fogo. O local onde ocorreu o incêndio, no bairro Alemoa, abrigava 175 tanques com capacidade de até 10 mil metros cúbicos, cada um em uma área de 183.871 metros quadrados. A Ultracargo armazena produtos como combustíveis, óleos, vegetais, etanol, corrosivos e químicos. De acordo com o Ministério Público Federal, o fogo foi ocasionado por um erro operacional nas tubulações de sucção e descarga, que operavam fechadas, causando a explosão de uma válvula. Houve risco para os trabalhadores e ao patrimônio no entorno. Além disso, material despejado no estuário do Porto de Santos, em virtude do combate ao incêndio, matou 9 toneladas de 142 espécies de peixes, 15 delas ameaçadas, segundo o laudo pericial criminal federal solicitado pelo Ministério Público. Na denúncia, o Ministério Público aponta que a empresa não foi apenas culpada pelo incêndio, mas também demonstrou negligência, imprudência e imperícia em operar enorme quantidade de produtos inflamáveis. O Ministério Público também afirma que a subsidiária da Ultracargo agiu com dolo eventual, uma vez que assumiu os riscos de causar poluição e demais impactos ambientais ocorridos ao falhar na adoção das medidas preventivas e também no combate inicial às chamas. Ao não zelar pela adequada operação do sistema de bombas e pelo correto funcionamento do sistema fixo de espuma e combate ao incêndio. Ao não garantir acesso rápido de sua brigada de incêndios às roupas de proteção individual e ao não impedir que os líquidos resultantes do combate ao incêndio escoassem para o estuário. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo multou a empresa em 22,5 milhões pelo incêndio e a Prefeitura de Santos aplicou multa de 2,8 milhões. Conclusão. Conforme a análise dos autores Diego de Alencar Salazar Primo e Germana Parente Neiva Belchior, no artigo intitulado como A Responsabilidade Civil por Danos Ambientais e o Caso Samarco, ressaltam a complexidade do dano ambiental e o nexo causal, tendo em vista que compete ao demandante comprovar os 3 pressupostos da responsabilidade civil objetiva, que são o dano, a ação ou omissão imputável ao réu e o nexo de causalidade entre os 2 primeiros. Isso porque danos ambientais, em razão das próprias características do bem ambiental, de natureza difusa, imaterial e incorpórea, são dotados de grande complexidade em relação aos danos ditos tradicionais, pois, afora a dificuldade ou mesmo a impossibilidade de recomposição do estado anterior ao evento lesivo, os danos ambientais denotam frequentemente particularidades temporais, intervalo da causa à manifestação do dano, espaciais, efeitos transfronteiriços e causais, multiplicidade de causas e cumulatividade dos efeitos. E por fim, são as referências bibliográficas utilizadas para a realização do trabalho. Desde já, muito obrigada.